te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio a graça singular de participar da cruz do vosso Filho e por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia. Concedei-nos, por sua intercessão, que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, no versículo de 19 a 21. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala sobre a família consanguínea de Jesus. E hoje também a igreja faz memória do Santo Padre Pio. Marcou, né, esse último século. Ele é um santo do nosso tempo, porque ele faleceu lá em 1968. Foi canonizado em 2002. Ele foi o homem da confissão, o homem dos dons carismáticos, muito místico. E então ele foi assim um dos grandes santos, um dos maiores, mais popular, né, da nossa época. E ele era aquele que era amante de Nossa Senhora, sabia de tudo e tinha então um amor muito grande por Nossa Senhora. E hoje aqui fala, né, da mãe de Jesus e dos seus irmãos que queriam falar com ele. Então muitos falam que Maria, aí Jesus, de uma forma assim, despreza, parece, né? Não, ao contrário. Jesus não ia fazer isso nunca, né? O que Jesus, ele exalta nós, a força da sua palavra. Que lindo que é, amados, o poder da palavra dele. A palavra de Jesus, ela tem poder de fazer nós irmãos de Jesus.
ela pode fazer que sejamos mãe de Jesus, igual a mãe de Jesus. Nós nunca vai ser mais do que ela, mas podemos ser igual, porque fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, ele falou. Quem ouve as minhas palavras e a coloca em prática, esses são da minha família. Porque Jesus, ele está estendendo, né? Porque Jesus não veio para ficar preso em uma família consanguínea. Jesus veio para ser o Pai de todos. Ele foi aquele que veio revelar o rosto do Pai. Então Jesus, ele nos dá, então, com essa palavra, ele nos dá a oportunidade de fazer parte da família dele. E se nós fazemos parte da família de Jesus, nós vamos viver, né, como o Padre Pio viveu, e depois contemplar a glória eterna. Então, voltando um pouco para a mãe de Jesus, Maria foi aquela que em tudo fez a vontade de Deus, aquela que escutou e praticou. Então, como nós somos chamados a uma missão nesse mundo, somos chamados a ser missionário, então, por ser chamado a ser missionário, nós temos Maria como o grande modelo, o grande exemplo que nós temos de missão bem cumprida foi a missão de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, quando ela recebe o sim para gerar Jesus, fecundar Jesus no seu ventre, ela recebe uma informação que Isabel estava grávida. Quer dizer, imediatamente ela vai na casa de Isabel. Quer dizer, ela, ao dizer o sim, aquele momento para que Jesus pudesse ser fecundado em seu ventre, ela também diz sim a toda a natureza humana. E por isso, então, ela vai na casa de Isabel. Quer dizer, a mulher de caminhada e a mulher que é missionária. Então, esse foi o grande exemplo de Maria. Maria é modelo a ser servido. Escutou, porque o anjo chegou e falou: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Está contigo por quê? Porque ela foi separada, diferente, e ela fez em tudo a vontade de Deus. E esse fazer em tudo a vontade de Deus deu para ela esse grau mais elevado, que é ser mãe da natureza humana de Jesus, mas também mãe da natureza divina de Jesus. Por isso a igreja a reconhece como mãe de Deus. Mãe de Deus porque na Bíblia está escrito? Não está escrito na Bíblia. Mas na Bíblia está escrito que Jesus é Deus. E na Bíblia está escrito que Jesus é filho de Maria. Então, se ele é filho de Maria e ele é Deus, ela é então mãe de Deus. Então, que nós possamos viver uma fé que nesse mês da Bíblia possamos ouvir. Esse tempo é um tempo propício para nós retomar o caminho. Muitos vão deixando de lado as Sagradas Escrituras, mas precisa retomar caminho. E ao retomar esse caminho, então, ao escutar palavras de Deus e a praticar, nós fazemos parte dessa família que Jesus quer, que cada dia vai crescendo pelo Espírito da conversão. Então, que Deus possa, queridos irmãos e irmãs, ajudar-nos a viver uma fé aonde, através da palavra ouvida e praticada, nós fazemos parte, então, desse grande número de adeptos que faz parte dessa família tão linda que é a família de Jesus, para que um dia nós possamos, então, receber também tudo aquilo que ele recebeu, que é a glória eterna. Por intercessão do Santo Padre Pio, Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa,
alcança. Nada te falta com Deus no coração.